A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 58, que vai nos dizer assim: Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aonde é que você tem sentado? Quais são as rodas que você tem estado? Você sabia que tem pessoas que elas podem nos levar à perdição? Você sabia que tem rodas que, se a gente sentar nela, nós acabamos negando a Jesus? É por isso que nós temos que ter cuidado com as nossas amizades, cuidado com as mesas que sentamos, cuidado em quem confiamos para que a gente não venha negar a Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que Pedro, ele sentou entre os serventuários, entre os guardas que estavam ali, irmãos, na casa do sumo sacerdote. Pedro estava no meio de pessoas, irmãos, que não se agradavam de Jesus. Muitas vezes, irmãos, pensamos que porque servimos a Deus, nós podemos sentar em qualquer mesa, nós podemos andar com todo mundo, e Deus diz, não é assim. É tanto que a palavra do Senhor vai nos dizer nos Salmos primeiro, que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, que nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos conversando, quem são as nossas amizades, porque se a gente não vigiar, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de tudo para nos destruir, seja através de uma conversa, de uma fofoca, seja através de algo que desagrada a Deus, ele sempre vai procurar uma brecha. Aqui você vê que Pedro não vigiou. Por isso ele negou a Jesus, versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Aqui já começa, irmãos, as pessoas apontando a Pedro, porque Pedro era diferente. Pedro começou a se destacar ali como um dos que andavam com Jesus. Porque o jeito de Pedro era diferente, o falar de Pedro era diferente. E a gente sabe, irmãos, que quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus verdadeiramente entra no nosso coração, tudo muda e nós ficamos diferentes. Mas aquela roda que Pedro estava não foi para mostrar a diferença, não foi para Pedro impactar aquela roda, mas aquela roda acabou impactando a Pedro. Muitas vezes pensamos que estamos preparados para algumas amizades. Ah, Senhor, se eu for, eu levo a salvação para fulana. Se eu for lá para aquele aniversário, para aquele jantar dos parentes, eu vou levar a salvação. E Deus está dizendo, será que você está preparado para sentar hoje na roda dos escarnecedores? Será que hoje você está preparada para ganhar almas para o reino? Ou será que é eles que vão te ganhar? Rabaia, candará, mandaraia. O Senhor hoje, irmãos, nos desperta com esta palavra. E diz, tenha cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele anda bramando como um leão, buscando, procurando a quem possa tragar. Hoje Deus diz para você, vigiai. Declare comigo, eu vou vigiar com as minhas amizades e com as mesas que eu sento. Eu vou vigiar com as minhas amizades e com as mesas que eu sento. Muitas vezes pensamos que estamos preparados, né? Porque Simão achou que ele estava preparado. Simão disse, todo mundo aqui pode lhe negar. Todos os discípulos aqui podem fazer isso com o Senhor, mas eu não faço. Por quê? Porque eu estou preparado. E é assim que muitas pessoas agem, por isso elas acabam caindo. Por isso elas acabam desviando. Porque elas pensam que eu estou preparada para levar salvação para aquele parente. Eu estou preparado para sentar naquela mesa. Era uma mesa de bebedeira no passado, mas agora eu não bebo mais. Mas agora eu estou liberta, eu estou liberto pelo sangue de Jesus. Se Deus lhe mandar você ir até lá, você pode até ir. Mas se você não estiver preparado, se Deus não mandar, não vá. Não coloque a sua mão, porque foi nesta mesa, foi nesta roda, onde não era para Pedro estar e ele achou que estava preparado para tudo, que ele acabou negando Jesus. Quando a criada diz que ele estava com Jesus o Galileu, versículo 70, ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. A primeira vez aqui que Pedro nega Jesus. Negou por quê? Porque achou que era forte o suficiente, que poderia estar ali, que nada iria abalar a ele, e ele estava no lugar errado.
assentando em mesas erradas, arabacandaraia. Ele estava se aquecendo no lugar onde os inimigos de Jesus estavam, deirasturabacandaraia. Aonde tem inimigos de Jesus, irmãos, a gente não senta para ficar se aquecendo. Aonde tem conversas que desagradam o nosso mestre, nós não ficamos ali alimentando, rabaia, candaraia. Porque se estamos participando, irmãos, estamos concordando com algumas coisas, mesmo que de forma indireta. Quando Deus, irmãos, ele manda a gente fazer uma coisa, não, vá, minha filha, vá, pode ir. Eu quero que você vá levar salvação, faça essa viagem, vá na casa desse parente, vá nesse aniversário, vá nesse jantar, porque lá você vai levar salvação, você vai estar preparado, o Espírito Santo vai com você. Não, meu filho, você pode ir sim, você pode sentar lá com seus amigos, porque você já está liberto da bebida. Tudo bem, você pode ir falar de Jesus, mas vigiando, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Então, Pedro nega a primeira vez. Versículo 71. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Mas uma criada agora diz o quê? Que Simão estava com Jesus. E Simão fez o quê? Versículo 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Olha só. Estava no meio de quem não devia, achando que era forte o suficiente, porque quando Jesus disse a ele: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, você vai negar que me conhece. Pedro disse: ainda que todo mundo negue o Senhor, eu não nego, porque Pedro se achava super crente. E às vezes nós agimos da mesma forma. Eu sou super crente, eu nunca vou negar Jesus, eu estou convertida o suficiente, eu estou convertido o suficiente. Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque tempo de crente, carteirinha, batismo, nada disso, meu irmão e minha irmã, pode estar no lugar da vigilância. Você precisa vigiar, porque às vezes tem gente que pensa: eu sou batizada já, não vou pecar não, não vou cair em tentação não, já sou batizado com o Espírito Santo, não vou cair em tentação não. Mas você precisa vigiar, porque se você não vigiar, se você achar que é forte o suficiente, você acaba perecendo. Porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na nossa força, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Declare comigo: eu vou vigiar, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu vou vigiar, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você vai ver aqui o versículo 73. Olha só a mudança. Quando nós servimos a Deus, ficamos diferentes. Olha só. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Ou seja, Pedro falava tão diferente, Pedro falava como um dos que andavam com Jesus. Você está vendo que a gente muda? Quando a gente passa a servir ao Senhor, nós temos que ser diferente, o nosso falar tem que ser diferente, a nossa forma de agir tem que ser diferente, tudo tem que ter mudança na nossa vida. As pessoas têm que olhar e têm que ver Cristo. Então as pessoas aqui estavam vendo Jesus em Pedro, mas Pedro por dentro ainda não estava liberto. Busque a sua libertação. Se Pedro verdadeiramente estivesse liberto e preparado, irmãos, ele estaria pronto para morrer com Jesus, como ele mesmo disse. Porque ele disse: eu estou pronto para morrer contigo. Mas Pedro não estava. Quando foi a primeira oportunidade que apareceu, Pedro fez o quê, irmãos? Negou. Peça a Deus preparação. Eu sei que às vezes nós queremos falar de Jesus, nós queremos levar salvação para os nossos parentes, para os amigos do trabalho, mas Deus está dizendo: esteja preparado primeiro. Esteja preparada primeiro. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito necessária, porque muita gente, se ouvisse uma palavra como essa, não estava no mundo hoje, não estava morto hoje, não estava morta hoje, espiritualmente falando, porque teria vigiado. Porque tem gente, irmãos, que às vezes a gente quer puxar, né, para servir ao Senhor, quer trazer para o reino de Deus, mas às vezes essa pessoa tá tão forte lá com que ela tá, que ela acaba conseguindo puxar as pessoas que estão mais enfraquecidas da igreja para o mundo. E é por isso que precisamos buscar força no Senhor. Senhor, me ajude. Eu quero levar a palavra do Senhor, eu quero pregar, mas eu quero estar preparada. Se você vai pregar na igreja, você tem que estar preparado. Se você vai cantar, você tem que estar preparado. Se você vai fazer uma ação social, você precisa estar preparado. Nós precisamos de preparação, irmãos, porque Deus conhece a nossa estrutura, viu? Aí tem muita gente fazendo a obra de qualquer jeito, irmãos, e acaba não suportando. Por quê? Porque não está preparado, não está preparada. E hoje Deus diz para você:
Eu quero lhe preparar. Se você quer levar salvação para os teus, se você quer chegar em lugares onde você já bebeu, onde você sabe que tem gente ali precisando de salvação, onde já se prostituiu, onde já usou droga, você pode levar a palavra, mas quando você estiver preparado e preparada para isso. Aqui nós vemos claramente o que Simão não estava preparado para estar naquela roda. E se você não buscar preparação para estar em algumas rodas, no meio de algumas pessoas, você acaba o quê? Caindo. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que pela terceira vez aqui, Simão acabou negando o Senhor. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo, cumprindo o que Jesus havia dito. Cumprindo a palavra de Jesus. Pedro negou a ele 3 vezes. Quando Jesus alerta, nós precisamos dar ouvidos às palavras dele. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje o Senhor está falando contigo e ele está dizendo: Pedro, tu ainda não está preparado. Pedro, tu ainda não está preparada. Busca a preparação. Não estou dizendo que vai ser 2, 3, 4, 5 anos, não. Mas você tem que buscar preparação, tem que estar em jejum, tem que estar em oração. Isso aí quando Deus mandar. Quando Deus disser assim, é tempo. Irmãos, o que tem de gente pegando tanto cargo, pegando tantas coisas, tanto peso, tanta coisa, que ela não suporta e acaba caindo. Porque não está preparado. Porque não está preparada. Mas quando buscamos a nossa preparação, quando vamos com a direção de Deus, se Deus disser cante, cante mesmo, porque está preparada. Pregue mesmo, porque você está preparado. Pastorei mesmo, porque você está preparado. Não ache que você está despreparado quando Deus lhe mandar fazer. Quando Deus manda é uma coisa. Agora, você querer fazer de si mesmo, de si mesma, já é outra coisa. Versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Pedro lembrou, porque Jesus havia dito que ele iria negar a Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Você já parou para pensar que tem choros que podem sim serem evitados na nossa vida? Pode. Mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente vigiar. Você é cristão, você é cristã, pode ter 10, 15, 20, 50, 60, 70 anos, mas você sempre precisa buscar a direção do Senhor. Senhor, eu estou preparado para sentar nessa roda? Simão estava onde, irmãos? Em um lugar onde não era para ele estar. Em um lugar onde tinha pessoas que estavam ali na oposição. Aonde tem oposição, aonde tem roda dos escarnecedores, a gente só vai se Deus mandar. A gente só vai se Deus direcionar. Se Deus disser assim, vá minha filha, vá meu filho, que eu tô contigo, aí você pode ir. Mas caso contrário, vigie. Vigie porque o inimigo, ele tem usado de artimanha para que pessoas pensem que elas vão ganhar os parentes, para que pessoas pensem que elas vão ganhar os amigos antigos de trabalho, colegas de festa, de farra, e essas pessoas puxarem aqueles que estão no evangelho novamente para onde eles saíram. Então nós precisamos ter essa vigilância, né? Claro, comigo, eu vou vigiar e vou fazer o que Deus me direcionar. Eu vou vigiar e vou fazer o que Deus me direcionar. Irmãos, vai ter mesa no meio de parentes que Deus vai dizer, eu não quero que você sente, não quero que você vá. Vai ter aniversário, vai ter jantar, vou convidar fulana, vou convidar ciclano, te convida, e Deus vai dizer, não vai, e você vai ter que ficar em casa. Porque Deus sabe que você não está preparada. Deus sabe que você não está preparado. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Ouvirmos a direção do Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas, do que ficarmos desobedecendo, achando que somos fortes o suficiente, como Pedro achou, e acabar perecendo. Deus não me chamou, Ele não te chamou para perecermos. Mas Ele nos chamou, irmãos, para sermos abençoados. Ele nos chamou para termos vida e vida com abundância. Hoje Deus, Ele fala contigo dizendo, eu quero te abençoar. Eu quero fazer com que você venha ter a sua salvação por completo, que você seja salvo em Cristo. Depois eu vou te usar para você salvar outras pessoas. Depois eu vou te usar como instrumento de salvação. Irmãos, não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, como a palavra do Senhor nos diz. Não adianta estarmos em lugares achando que estamos preparados sem estarmos. Tem lugares que não te cabem, tem lugares que não é para você estar. Simão estava em um lugar onde não era para ele estar e acabou negando Jesus porque achou que era forte o suficiente. Não seja alguém teimoso, não seja alguém teimosa, mas seja alguém que escuta uma palavra como essa e diz, vou vigiar, viu? Vou vigiar porque Deus está me alertando, Deus já está falando.
E eu vou buscar ouvir a voz do meu pastor, do meu pai, do meu Deus, do meu Jesus e obedecer. Porque ele sabe quais são as artimanhas do inimigo. O inimigo, irmãos, ele busca destruir a história daqueles que o Senhor chamou. Você lembra que Satanás, ele pediu para cirandar os discípulos como trigo, mas Jesus rogou ao Pai por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ou seja, a vontade do inimigo era destruir Pedro. E não pense que o inimigo mudou, não. Ele continua sendo o mesmo, irmãos. Ele continua querendo destruir o escolhido. Ele continua querendo destruir a escolhida. E nós precisamos vigiar em todos os momentos. É tanto que Jesus disse o que a Simão quando estava no Getsemane? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Primeiramente veio vigiar e depois orai. Então que possamos vigiar e tomar esta palavra como um alerta. Porque o nosso Deus, irmãos, ele fala conosco de maneira clara através dessa palavra. Eu consigo ver o Senhor falando conosco aqui de maneira muito clara, nos mostrando que ele sabe de todas as coisas. E ele nos diz, não são todas as rodas, não são todos os lugares que vão te caber. Não é toda a mesa que você tem que sentar. Peça sempre direção a Deus, porque ele vai te mostrar aonde você deve estar e aonde você não deve estar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra que é um alerta. Senhor, nos ajude a vigiarmos, porque muitas vezes somos tão ingênuos, Pai. Muitas vezes pensamos que somos tão fortes, mas quando pensamos que estamos fortes, é aí que estamos fracos. É aí que precisamos vigiar, Pai, porque o inimigo das nossas almas, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que possamos, Pai, fechar as brechas e ter vigilância, para que só venhamos fazer aquilo que o Senhor direcionar, aquilo que o Senhor mandar, Pai, que a gente não venha fazer nada segundo a emoção, nada segundo a nossa própria vontade, nada segundo os afetos que temos, não, mas sim segundo a tua direção. Se o Senhor disser vai, vai, se o Senhor disser não vai, não vai, e entendermos que a tua direção é a melhor para a nossa vida. Pai, Simão não deu ouvidos à tua palavra, por isso ele chorou amargamente. Nós sabemos, Pai, que tem choros amargos que podem ser evitados e nós queremos que eles sejam evitados na nossa vida. Nos ajude a vigiarmos, Senhor, nos ajude, meu Pai, a fecharmos as brechas e a ouvirmos a tua voz e obedecermos os teus direcionamentos, não nos assentando na roda dos escarnecedores, não estando em lugares de onde o Senhor já nos tirou e não mandou a gente voltar. Oh Deus, que a gente só possa ir a lugares de onde a gente saiu se o Senhor mandar. Caso contrário, que a gente continue na posição, na vocação em que fomos chamados, na posição que o Senhor nos colocou, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor direciona é o melhor e é para livramento para as nossas vidas, porque o Senhor sabe de todas as coisas e sabe, Pai, que muitas vezes não estamos preparados para aquilo que o inimigo está armando, Pai. Muitas vezes não estamos maduros o suficiente para passarmos nas provas, Pai, para passarmos naquilo que o inimigo está tentando colocar no nosso caminho. Então, por isso eu te peço, nos ajude. Nos ajude para que possamos vigiar em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada
cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele guarda os seus propósitos. Saiba de uma coisa, Deus está guardando você. E quando Ele nos alerta, irmãos, não é um castigo. Quando Ele nos alerta, não é porque Ele quer nos humilhar. Não, Ele nos alerta para que a gente venha vigiar. Se Pedro tivesse ouvido aquelas palavras de Jesus e tivesse vigiado, ele não havia caído aqui. Ele não havia, irmãos, negado a Jesus 3 vezes e chorado amargamente. Ouça o que o Senhor está falando contigo. Porque tem choros que podem ser, sim, evitados. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.